Paz do Senhor, louvamos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos em mais um devocional Pequeno Almoço com Deus para compartilhar mais uma porção da palavra gloriosa de Deus. Quero ministrar nesta manhã de devocional baseado no texto que está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo de número 27, e subordinar este devocional nesta manhã ao tema: onde passarás a eternidade? Onde passarás a eternidade? Hebreus 9, 27 diz: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Quando nós olhamos para a palavra eternidade, o sábio Salomão, quando escreve no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11, ele expressa, inspirado pelo Espírito Santo, que o próprio Deus estabeleceu a eternidade no coração do homem. O homem não foi projetado, não foi programado, não foi criado para viver 80, 100 anos. Essa limitação que o Senhor colocou na existência do homem nada mais é do que um gesto ou um ato de misericórdia. Quando nós olhamos para a palavra eternidade, esta palavra cai na nossa mente, cai no nosso coração. Isso chama-nos a responsabilidade de planejarmos onde passaremos a eternidade. Nós planejamos onde vamos morar, nós planejamos onde vamos estudar, planejamos onde vamos trabalhar, nós planejamos com quem vamos nos casar, planejamos o número de filhos, planejamos os amigos, os relacionamentos. E muitas dessas vezes nós somos pegos de surpresa ao não planejarmos onde passaremos a eternidade. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós percebemos que a eternidade, uma vez estabelecida no coração do homem, é aquela vocação para viver de forma eterna, de forma plena para todo sempre. Mas existe uma exigência para passarmos a eternidade na presença do Senhor. A eternidade sem Deus significa a condenação eterna. E quando nós olhamos para o livro que escreveu Lucas, no capítulo 16, dos versículos 19 aos versos de número 31, a Bíblia explica que havia um homem por nome de Lázaro. E este homem, ele era mendigo, este homem ele não tinha recurso financeiro. E existia um homem rico que não temia a Deus, não tinha planejado onde passaria a eternidade e vivia de forma arregalada. Não que a pobreza ou a riqueza ela delimita ou ela determina onde passaremos a eternidade, mas a Bíblia enfatiza, o próprio Senhor está ensinando nesta passagem do rico e do Lázaro, que primeiro, não existe reencarnação. Ao homem, escritor aos Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz: está disposto a morrer, a viver uma única vez, morrer, depois disso o juízo. E a Bíblia diz que aquele homem por nome de Lázaro, agora ele vai partir para a eternidade. E quando ele parte para a eternidade, lá no seu ambiente de convívio, lá no meio onde ele vivia, não tinha ninguém que pudesse conduzi-lo ao cemitério, ninguém podia fazer festa, os seus amigos, as pessoas com as quais ele se relacionava, não tinham esse ciclo amoroso, talvez não tinha condições financeiras. Fato é que o Senhor mandou os próprios anjos sepultarem Lázaro. E aquele momento que ele parte para a eternidade, que a eternidade descortina diante de si, ele agora vai para o paraíso, onde está aguardando o arrebatamento da igreja. Mas a Bíblia explica que passado algum tempo também, morreu este rico, chamado, que a Bíblia não diz o nome, um homem que era muito conhecido aqui. Eu conjecturo comigo da seguinte forma, que no enterro daquele homem havia muitas coroas, havia muitas homenagens póstumas, havia muitos sentimentos de pêsames, havia muitas pessoas de grandes níveis sociais. Mas agora, depois que ele desce à sepultura, depois que o corpo é colocado na sepultura, ninguém mais pôde estar com ele aqui. Significa dizer que rasgou diante dele a eternidade.
E o salmista explica no Salmo de número 49, e o versículo 17, que as glórias, as riquezas, elas não acompanham o homem depois da sepultura, ou não acompanham na sepultura. É por isso que é preciso entender hoje onde passamos a eternidade. A Bíblia diz que aquele homem rico, que não temia a Deus, aquele homem que não cria na palavra de Deus, agora ele tem que enfrentar a consequência das suas próprias decisões. E agora, quando ele está no lugar de tormento, ele vê Lázaro desfrutando do paraíso de Deus. Ele vê Lázaro desfrutando de uma glória imensurável, de uma herança imarcessível, como diz o apóstolo Paulo. E em meio a toda aquela glória, em meio a todo aquele brilho, ele vê que a sua situação é diferente. E tal era a sua aflição, tal era o seu tormento, que ele clama a Deus, pedindo que Lázaro molhasse pelo menos a ponta de um dedo na água e viesse refrescar a língua. E agora ele tem a seguinte sentença: olha, quem está aqui no tormento não pode passar para o paraíso. Quem está no paraíso não pode passar para cá. Isso aqui joga por terra toda a doutrina do purgatório. Essa doutrina bíblica joga por terra toda a doutrina da reencarnação. E agora, em meio àquela situação, a Bíblia diz que ele aprende a primeira lição. O rico aprende no inferno, ele aprende a orar. Aquele princípio que Isaías diz no capítulo 55, versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Aquele princípio agora ele aprende, mas não era mais válido. Ele aprende a segunda lição quando está no Hades, o lugar de tormento. Ele aprende que no inferno não adianta mais orar. Ele aprende a terceira lição, porque escolheu onde passaria a eternidade. Ele não preparou para o encontro com Deus. E a Bíblia diz que lá no inferno, ele viu que o inferno era real. Ele aprende a quarta lição, ele aprende que o céu é real. Ele aprende a quinta lição, que quem chega no inferno não sai mais do inferno, é prisões eternas. O que resta é só a expectativa horrível do juízo. E ele aprende que não existe forma de entrar na eternidade seguro a não ser crer na palavra de Deus. Ele até pede para Deus mandar alguém que viesse sair dos mortos, ressuscitar de entre os mortos e avisar para os seus irmãos para não irem para aquele lugar de tormento. Isso mostra que a consciência da pessoa, quando está em tormento, quando está no inferno, quando está no paraíso, ela funciona a pleno vapor. Não é apagado a memória, não é apagado as circunstâncias que está vivendo naquele momento, mas ele se sente impotente. Ele se sente alheio a esta vida que não tem como voltar mais. É por isso que nesta manhã de hoje, Deus te prepara para poder tomar um passo onde vai viver a eternidade. Se nós pensarmos, eu quero Jesus só para me prosperar aqui, eu quero Jesus só para me dar uma vida luxuosa aqui. O apóstolo Paulo explica na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15 e versículo de número 19, se nós esperarmos em Jesus apenas nesta vida, em Deus, nós somos os mais infelizes entre os homens. Mas é necessário que nesta manhã de hoje, neste dia de hoje, você tome a decisão onde passarás a eternidade, porque vai cumprir o texto que João escreve, palavras de Jesus, no capítulo 3 e versículo de número 16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A passar a eternidade com Jesus é desfrutar da vida eterna. Há alguns dias eu estive falando com uma senhora que outrora serviu a Jesus na sua adolescência, na sua infância, e agora ela segue uma outra seita. E eu disse, olha, o que eu tenho a dizer para você é que Jesus tem um plano especial na tua vida. E ela disse para mim, não precisa me evangelizar, porque eu não acredito. Eu disse, por que você não acredita? Ela disse, é porque as religiões são todas iguais. Eu disse, não, o fundador do cristianismo, ele tem uma diferença que nenhuma religião conseguiu deter, não conseguiu abraçar. O fundador do cristianismo, ele garante a eternidade, porque ele ressuscitou. No evangelho que escreve Lucas, capítulo 24, quando os discípulos de Jesus vão até o sepulcro, vão até a sepultura, ao terceiro dia, eles percebem que ele já ressuscitou. Esta é a garantia que vale a pena entregar a sua vida a Jesus. É porque ele não é simplesmente um apregoeiro de boas novas. Ele não é simplesmente um apregoeiro de uma boa maneira de viver, uma maneira sábia. Mas ele é aquele que te garante a eternidade. É por isso que quando você acredita nesta palavra,
absorve esta palavra, deixa ela praticar, fazer prática no teu coração. Você vai ter garantido a vida eterna. É agora, o tempo é hoje, a sua oportunidade é já para tomar a decisão onde vais passar a eternidade. E eu quero te ajudar a orar neste momento. E se você entende que o teu tempo chegou, se você entende que o plano de Deus é real para a tua vida, ore comigo neste momento. Pai santo e maravilhoso, eu quero celebrar o teu nome nesta manhã. Eu quero pedir que a tua bênção alcance essa vida que o Senhor balançou ao ponto de colocar em risco a sua própria salvação. Mas agora, Senhor, eu quero te pedir, arranca toda a dúvida, toda a incredulidade e aumente a fé e a confiança na tua santa e bendita palavra, para que esta pessoa que está assistindo esteja garantida, resguardado o direito de viver a eternidade com o Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Até amanhã, em o nome de Jesus. Grande abraço. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu.